Lucas 15, enquanto essa turma sai. Lucas 15, eu vou pedir para o meu microfone aqui ser ajeitado aí, ver se está bem aí para vocês. Pessoal do fundo, está me escutando bem aí? Dá um sinal para mim que eu estou escutando bem. Está bem aí? Está bom? Está tranquilo? Está mais ou menos? Como é que é? Está bom? Então está bem. Hã? Jovem não? Jovem não, jovem aqui. Jovem aqui, tá bom, obrigado, valeu. Lucas 15, gente. Eu quero hoje refletir com você aqui sobre esse texto tão abençoado e tão conhecido por nós todos. Lucas 15. Quem achou diz um amém bem bonito. Vamos ler o verso 1 e o verso 2, que diz assim, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11 em diante. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus haveres, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amado Pai Celestial, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, ministre a nossa vida aqui, ó Deus, nesta manhã. Faz-nos, Deus, refletir sobre o Teu amor e sobre a Tua bondade para com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Um pai de amor e um filho rebelde. Essas parábolas de Lucas 15, gente, são parábolas lindas da parte do céu para a nossa vida. Nós começamos o texto dizendo que Jesus, ele estava sendo ouvido por publicanos, por pecadores, por escribas e por fariseus. Haviam pessoas que o ouviam que não tinham nada a ver com a religião, e tinha outros que ouviam que tinha tudo a ver com a religião. Havia pessoas que estavam ouvindo Jesus, que eram os publicanos e os pecadores, que eram pessoas que eram tidas como a escória da sociedade, ou seja, elas não eram paradas para ser ouvidas, não eram paradas para ser observadas. Os publicanos, eles eram detestados pelos judeus, eram detestados, porque eram cobradores de impostos, trabalhavam a favor de Roma e cobravam impostos pesados do povo. Então eles não eram queridos, não eram amados. E Jesus estava ministrando, Jesus estava falando sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida, e depois sobre
o filho pródigo, e ele, quando ele conta essas parábolas, na verdade, Jesus, ele queria mostrar uma verdade espiritual para aquelas pessoas. E os escribas e os fariseus, eles não entendiam Jesus estar perto de publicanos e de pecadores, eles não entendiam Jesus estar próximo de pessoas que a religião não os tratava e não os queria. Eles se afastavam dessas pessoas. E Jesus, pelo contrário, Jesus, ele amou essas pessoas, Jesus ministrou ao coração dessas pessoas, Jesus ministrou a essas vidas, e essa parábola nos mostra algumas coisas muito interessantes para o nosso dia hoje. Essa parábola de Jesus, ela é muito querida, é muito lida e é muito compreendida. Quem de nós que já não ouviu alguém, fora do contexto religioso, citar esta parábola para ensinar alguma coisa ou para trazer algum valor? E essa parábola que Jesus contou naqueles dias, quando ele aqui passeou, quando ele aqui andou, quando ele aqui caminhou, ela tem a ver com a gente hoje. E eu queria hoje pensar com você, pensar com o seu coração, pensar com a sua vida e nós entendermos se nós estamos correspondendo a esse amor de pai para com a nossa vida também, ou se a gente está agindo com esse menino que foi rebelde ao seu pai, que foi rebelde a um pai de amor, a um pai que era bom, a um pai que era justo, a um pai que era maravilhoso. E é sobre isso que eu quero pensar hoje com você. Jesus, ele começa essa parábola a partir do verso 11, e ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. É importante que eu e que você, a gente entenda que o pai, o filho mais moço e o filho mais velho, eles são citados nessa parábola e eles não são citados por acaso, muito pelo contrário. Quando Jesus fala do Pai, Jesus está falando do próprio Deus. Quando Jesus fala do filho mais moço, ele está falando dos publicanos e dos pecadores. E quando ele fala do filho mais velho, ele está falando dos escribas e do fariseu e da religiosidade. É isso que ele está mostrando. O pai representa a Deus, o filho mais moço representa os publicanos e os pecadores, e o filho mais velho, ele representa a religião, ele representa os religiosos. E quando a gente lê essa parábola, com certeza, a gente se percebe, ou no filho mais moço, ou no filho mais velho. Quando a gente vê essa parábola, quando a gente estuda essa parábola, quando a gente lê sobre ela, a gente se percebe. Onde nos percebemos? E diz que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quando a gente olha o versículo 11 e o 12, a impressão que nós temos é que isso foi resolvido em questão de minutos. O filho chegou para o pai, pediu e o pai já logo deu. Mas não foi assim. Com certeza, o que aconteceu aqui foi um menino que foi insistindo com o pai, que ele queria a parte que lhe cabia, que lhe era direito, mas não era o direito para aquele momento, era um direito que ele teria quando o pai morresse. Mas ele quis tudo aquilo antes do tempo, antes da hora, antes do momento. E meus irmãos, aqui está um grande aprendizado a nós outros, de que tudo aquilo que a gente quer antes do tempo não é bom para a nossa vida, não será bom para a nossa vida, não será bom para a nossa história. E a maioria de nós queria que as coisas acontecessem ontem na nossa vida. A maioria de nós não tem tanta paciência para esperar. A maioria de nós não tem tanta paciência para esperar o momento. E esse menino aqui, sabe o que ele demonstrou? Ele estava demonstrando que ele queria independência. Ele estava demonstrando que queria independência. E isso me remete aos dias de hoje. Você já parou para perceber como o ser humano está querendo independência? Como as pessoas estão querendo independência? Como as pessoas estão querendo viver fora dos propósitos do Pai? Quantas pessoas que eu e você não conhecemos que estão vivendo fora dos propósitos do Pai para a vida dele, fora do propósito de Deus para a vida dele. Esse menino, ele demonstrou querer independência.
E nos dias de hoje não é diferente. Talvez essa manhã aqui haja pessoas que estejam querendo, ou que estejam pensando em viver independente daquilo que Deus tem para a vida dele. Esse menino reivindicou do pai um direito fora do tempo. Ele quis tomar posse de algo que ele ainda não estava preparado para administrar. Ele estava querendo usufruir de algo que ele ainda não tinha. Ele não tinha gabarito para trabalhar com aquilo, para gerenciar aquilo, para administrar aquilo, embora dentro dele ele já se achasse totalmente capaz de administrar aquilo que era direito dele. Ele quis independência. Nos dias de hoje, volto a dizer, não é diferente. E se você entrou aqui essa noite querendo independência para a tua vida, daqui a pouco você vai ver os resultados. Porque independência ela é boa quando nós a buscamos na direção de Deus, na orientação de Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas esse garoto, ele demonstrou que ele queria viver independente do pai. Ele estava cansado da casa do pai. Ele estava cansado das orientações do pai. Ele estava cansado daquilo que o pai tinha como direção para a vida dele. E ele queria viver a vida dele. No verso 13 diz que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja, poucos dias depois. É por causa disso que eu penso que o pai tentou de todas as maneiras dizer para aquele menino que não era a hora dele buscar a independência que queria, que não era a hora dele sair de casa, que não era a hora dele querer resolver a vida dele do seu jeito, da sua maneira, não era a hora para aquilo. De que ele deveria seguir as orientações que o pai estava lhe dando. E o verso 13 nos diz que poucos dias depois das conversas que teve com o pai, do direcionamento que o pai deu para ele, poucos dias depois, o pai liberando ele para sair, ele então junta tudo que tem e parte para uma terra longínqua. Não diz aqui para onde ele foi, diz que ele parte para longe, e diz que ali ele desperdiça todos os seus bens. Perceba, ele queria independência. Ele queria independência. Mas nos conta aqui que ele viveu dissolutamente. Ou seja, ele viveu uma vida libertina, uma vida devassa, uma vida descontrolada, uma vida sem critérios. E ele fez tudo isso onde? Longe do pai. Querido, longe do pai a gente só desanda. Longe de Deus a gente desanda. Longe da comunhão da família, longe da comunhão da igreja, longe da comunhão do eterno, a gente desanda. É longe de Deus que a gente acaba desenvolvendo uma vida libertina, uma vida devassa, uma vida descontrolada, sem critérios. Esse moço vai para longe de seu pai e ele se perde. Vivendo uma vida sem princípios, vivendo uma vida sem propósitos, ele passa a viver como lhe parece melhor. Ele passa a viver como ele achava que era melhor, como ele entendia que era melhor. E uma das piores coisas que um ser humano pode fazer, que uma criatura pode fazer, é querer viver uma vida independente do seu pai, independente de Deus. Como a gente tem vivido a nossa vida? Como a gente tem vivido a nossa vida? É possível que alguém viva sem nenhuma conexão com o céu. É possível que alguém viva uma vida miserável sem nenhuma conexão com o céu, sem nenhuma conexão com o Pai. É possível sim que o homem decida os seus caminhos e decida a sua vida sem considerar aquilo que Deus tem colocado para a vida dele. Sim, é possível. É claro que é possível. E esse moço então quis viver dessa maneira. Viveu como bem lhe parecia. E por algum momento esse moço se esquece da sua origem. Por algum momento esse moço se esquece da sua identidade. Ele não sabe mais quem ele é. Ele se esquece da sua origem. Meus irmãos, essa manhã Deus está chamando você a pensar sobre os caminhos que você está trilhando. Sobre as ideias que você está deixando fazer morada em você.
Deus está convidando você a repensar aquilo que você tem pensado. Esse moço sai para viver dissolutamente. Ele vive desse jeito. E no verso 14, diz que ele apanha tudo que tinha, e diz que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Perceba, busca independência, vai para uma terra distante, longe de seu pai, longe de suas origens, longe de sua identidade, e agora o verso 14 diz que ele gasta tudo. Ele não tinha capacidade para administrar aquilo que o pai deu para ele. Ele perdeu tudo. Ele gastou tudo. Ele investiu tudo aquilo que ele tinha da maneira errada, do jeito errado, nas coisas erradas. Ele não multiplicou o talento que ele recebeu. Ele não multiplicou a herança que recebeu. Mas ele perde tudo, ele gasta tudo. Ele perde tudo. E o que a gente aprende com isso? Que a nossa vida fora da comunhão também, a vida fora da comunhão faz com que a gente perca os recursos. Meus irmãos, eu nunca me esqueço de uma certa vez, estar caminhando pelas ruas da cidade e eu vi um determinado morador de rua, e eu não sei porquê, mas eu passei por ele e eu senti o desejo de retornar. Foi incrível. Eu olhei para ele, passei por ele, mas eu senti o desejo de retornar para conversar com ele. E eu me lembro de ter voltado e de ter perguntado o nome dele. O nome dele era Adilson. Eu me lembro, pregando aqui, eu me lembro dessa história como se fosse hoje. E aí eu me inclinei, me abaixei e perguntei para ele, como é seu nome? Ele falou, meu nome é Adilson. E aí eu fui fazendo aquelas perguntas, o senhor é morador de rua? Faz tempo que o senhor mora na rua? E aí ele foi falando, foi conversando comigo. E aí ele me fez uma pergunta, ele falou, você é de igreja? Eu falei, sim, eu sou de igreja. E aí ele falou, o que você faz na sua igreja? E eu não querendo abrir muito, eu falei, eu sou um membro da minha igreja. O senhor conhece a igreja? E ele me disse, sim, eu conheço a igreja. Eu falei, o senhor conhece a igreja? Por que o senhor está morando na rua? Por que o senhor está na rua? Aí ele me conta a história dele. Ele falou, pastor, ele falou, eu conheci a igreja. Eu era um obreiro da igreja. O senhor era obreiro. Aí eu fui tentando tirar dele, né? O que ele fazia. E aí ele me disse, eu era pastor. Poxa, o senhor era pastor? Sim, pastor. E dentro de mim eu tentava entender aquela situação. O porquê que aquele homem estava naquela situação. O porquê que ele se tornou morador de rua. E eu me lembro que ele disse, eu tinha uma esposa, eu tinha 2 filhos, e eu entrei numa aventura extraconjugal, eu adulterei. Depois do meu adultério, eu afundei a minha vida. E aí a conversa vai se desenrolando com aquele homem, vai se desenrolando, e eu falei, e como que o senhor entrou nesse caminho de adultério? E aí ele me disse, eu fui me envolvendo a princípio nos meus pensamentos. Eu fui me envolvendo com aquela pessoa dentro de mim, ninguém sabia disso. E aí conforme eu ia caminhando, conforme o tempo ia passando, eu fui me apaixonando por aquela pessoa, fui me apaixonando, e quando eu fui ver, eu estava totalmente longe da minha origem, da minha identidade, de tudo aquilo que eu sabia que Deus tinha para a minha vida, mas eu estava laçado. E aí eu perdi tudo. Perdi meu ministério, perdi a igreja que participava, perdi meus filhos, porque eles não aceitaram isso de maneira nenhuma, perdi minha esposa. E eu fiquei pensando na independência que o homem tanto quer para a vida. Viver uma vida longe de Deus. Esse homem também perdeu tudo.
Esse homem que eu estava conversando com ele, que estava sentado na rua, que era um morador de rua, ele havia perdido tudo. Ele abre mão de valores, de princípios, abre mão de tudo e perde. A história se repete. Esse garoto que nós lemos aqui hoje, ele também perde tudo. E a pessoa sem Criador, a pessoa sem os princípios de Deus na vida, ele acaba também perdendo os seus recursos. Na terra distante, passa a haver uma grande fome. O homem estava longe de Deus, longe do Senhor, passando fome a nível material, passando fome a nível espiritual. Ele perde, volta a dizer, a sua existência, se torna um jovem, um moço vazio. O ser humano de hoje também não é diferente, gente. Por mais que esse ser humano diga isso e aquilo outro, ele está vazio, ele precisa de Deus, ele precisa do Deus eterno, ele precisa da presença de Jesus. Fora de Jesus, o homem está vazio. Fora de Jesus, ele continua vazio, ele continua oco por dentro. E alguém já disse que o vazio que o ser humano sente, ele não pode ser preenchido a não ser que Deus entre nele. O ser humano vive tentando preencher esse vazio de várias maneiras. Isso nunca mudou, gente. As gerações mudam e os vazios começam a ser preenchidos de uma nova maneira, só isso. Mas o vazio continua sendo o mesmo. O homem continua vazio, o ser humano continua vazio, a juventude continua vazia. Quando você passa pelas ruas, quando você passa por alguns lugares, você passa na noite, na madrugada, e você vê quantas pessoas tentando preencher aquele vazio de alguma maneira. Estão tentando ganhar a vida, estão perdendo a vida, estão tentando achar a vida, e estão a cada dia perdendo mais a vida. Esse moço estava debaixo de uma boa família, debaixo de uma boa instrução, debaixo de uma boa direção, debaixo de uma boa liderança. Ele estava debaixo de tudo que era bom, ele estava debaixo de provisão, a família dele tinha tudo. E olha a história do cara. Ele vai para uma terra distante, gasta tudo que tem. Depois que ele gasta tudo, a terra começa a passar uma grande fome. E ele começa a padecer necessidades. E na casa do pai dele, havia o quê? Havia abundância. Ninguém padecia necessidade. E na casa do pai é assim. Na casa do pai, ou na casa do pão, não falta pão. Na casa do pão não falta pão. Na casa do pai não vai faltar provisão, não vai faltar. Não vai faltar. E no verso 15 diz que ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. Olha como ele perdeu a identidade. Um judeu cuidar de porco era uma vergonha. Para ele fazer o que ele estava fazendo, é porque ele não sabia mais quem ele era. Ele já não mais sabia para o que ele foi gerado. Ele já não mais sabia para o que ele foi consagrado. Ele já não mais sabia da sua origem. Ele não sabia mais daquilo. Será que essa história está se repetindo? Claro que ela está se repetindo. E nós conhecemos e sabemos que essa história se repete na vida de muitas pessoas que são queridas nossas. Pessoas que são amadas por nós, mas pessoas que vão abrindo mão. E diz que ele foi convidado a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Olha o que o texto diz. Jesus está contando. E Jesus diz que ninguém acolhe aquele moço naquela hora. Que enquanto teve recursos, ele foi usado. Ele viveu uma vida sem compromisso. Enquanto tinha recurso, ele usava os recursos e ele satisfazia aquele vazio. De alguma maneira ele satisfazia aquele vazio. Mas aquilo não foi suficiente. Não foi suficiente. E diz no verso 17: e tornando em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou morrendo de fome. É aqui que começa a restauração desse menino. Diz que ele cai em si. Diz que ele examina a sua vida. Diz que ele lembra da casa de seu pai.
Quando diz aqui que ele cai em si, é um momento de lucidez. Como a gente precisa desses momentos na nossa vida, de lucidez. Para entender exatamente onde a gente está. A gente precisa de lucidez. Eu não sei se você já passou por alguma experiência na vida que você disse a você mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. E não precisa contar para mim, não. Mas talvez muitos de nós já tenhamos parado em determinado lugar e a gente olhou para o alto, a gente caiu em si, e a gente, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque você sabia que aquele ambiente não tem a ver com a sua identidade, não tem a ver com a sua origem em Deus. Porque em Cristo você foi feito nova criatura, em Jesus você foi feito nova pessoa, em Jesus você é um novo homem, em Jesus você é uma nova mulher. Eu me lembro certa vez de ter ido em um ambiente praticamente para resgatar uma pessoa. Quando eu ali cheguei, a pessoa me perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim te buscar. Eu vim te colocar nos meus ombros, porque você está fora do aprisco. Porque você é uma ovelha que está se perdendo. E como bom pastor, eu coloquei nas costas. E saí daquele ambiente. E essa pessoa me perguntou, como é que você teve coragem de ir lá? Eu falei, por causa de você. Então, gente, esse menino, ele tem um momento de lucidez, ele cai em si. Ah, como a gente precisa disso. Você e eu, nós precisamos cair em si. Cair em si para entender o caminho que a gente está traçando. Cair em si para entender o tipo de gente que a gente está desenvolvendo dentro da gente. A gente precisa. Momento de lucidez. E quando ele tem esse momento de lucidez, ele entende que o que ele fez não foi apenas um erro, mas foi um pecado. Ele entende que foi pecado, ele entende que ele foi ingrato com o pai dele, ele entende que ele foi ingrato com a família dele, ele entende que ele não foi justo com o pai dele, ele entende que aquela independência que ele queria, na verdade era uma rebeldia que ele tinha no coração. E a rebeldia, a gente já sabe que ele é encarado como o pecado de feitiçaria. Ser rebelde é o mesmo que ser feiticeiro. É o que diz a Bíblia. Então, ele cai em si, tem aquele momento de lucidez. E ele disse com ele mesmo, ele refletiu e falou algo consigo mesmo. Quantas vezes você tem conversado com você sobre a sua realidade espiritual? Sobre a sua realidade em Jesus? Sobre a sua realidade em Deus? A gente passa por esse texto e a gente tem que pensar nisso. Eu tenho falado comigo mesmo, eu tenho tido momento de lucidez, eu tenho tido momento em que eu estou chamando a atenção de mim mesmo. E parece-me que essa história desse menino nos lembra um pouco daquilo que Paulo diz lá em Coríntios 11, quando Paulo está falando sobre a ceia, né? E Paulo diz que cada um deve examinar-se a si mesmo. Ou seja, que cada um deve olhar para dentro de si mesmo, que cada um deve refletir sobre ele mesmo, sobre a vida que ele está vivendo. Esse menino caiu em si. É tudo que a gente precisa de tempos em tempos. Cair em si. É esse caminho. É isso. É assim que eu vou proceder. É assim que eu vou agir. É assim que eu vou fazer. É nesse caminho que eu vou ir em frente. É isso. É essa atitude que eu vou continuar a ter. É esse sentimento que eu vou deixar crescer dentro de mim. São essas coisas que eu vou deixar tomar forma dentro de mim. A gente precisa parar. Refletir. Dizer consigo mesmo. E ele diz com ele mesmo. E no verso 18 ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai.
e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um de teus jornaleiros, ou um de seus trabalhadores. Ou seja, depois dele cair em si, depois dele ter aquele momento de lucidez, depois dele falar com ele mesmo, ele então resolve tomar uma atitude prática. E é tudo que a gente precisa, de atitudes práticas. Atitudes práticas, elas movimentam a nossa vida. Atitudes práticas nos tiram de um lugar e nos colocam em outro lugar. Atitudes práticas. E ele toma uma atitude em relação à sua própria vida. Ou seja, ele diz para ele mesmo: assim eu não posso continuar. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu não posso continuar na pegada que eu estou. Eu não posso continuar com os sentimentos que eu estou. Eu não posso continuar com os pensamentos que eu estou. Eu não posso continuar com as ações que eu tenho tido. Eu não posso. Eu não posso continuar aí desse jeito. Eu não posso. Ele olha para ele mesmo, ele diz isso para ele. Ele compreende o quão ingrato ele havia sido. Ele sabia que não poderia mais ser chamado de filho. Sabe por quê? Porque ele abriu mão daquilo. Ele sabia que não podia mais tomar posse da herança, ele havia perdido a sua herança, ele já havia tomado posse da sua herança, ele não tinha mais direito nenhum. Ele não tinha mais direito. É por isso que quando a gente vê a reação do filho mais velho, a gente até entende que o filho mais velho tinha razão. Porque aquele menino havia desperdiçado tudo, aquele menino havia insistido com seu pai no direito de receber a sua herança fora do tempo. Quando você olha, humanamente olhando para a ação do irmão mais velho, você entende que o irmão mais velho tinha até razão. E esse menino então, ele toma essa atitude, ele entende. Agora ele queria ser um empregado temporário de seu pai. Eu vou lá, eu quero que ele me trate como um de seus empregados. Nesse exato momento, quando o menino começa a pensar dessa maneira, aquele filho mais novo está demonstrando que ele não era mais a mesma pessoa. Ele está demonstrando que estava passando por ele o arrependimento. Ele está demonstrando que estava passando por ele aquele sentimento e aquela convicção que estava levando ele ao arrependimento. Ele sabe o quanto ele foi inconsequente, mas agora ele estava sendo transformado. Quando que o arrependimento se dá? O arrependimento se dá quando a gente cai em si. Quando a gente tem esse momento que eu te falei ainda há pouco, que é esse momento de lucidez. Esse momento de lucidez que me faz refletir, que me faz pensar sobre os caminhos que eu estou. Esse menino faz isso. Esse menino se arrepende. Esse menino fala: minha vida não pode continuar assim. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu não posso continuar nesse ambiente que eu estou. Eu não posso continuar ouvindo o que eu estou ouvindo. Eu não posso continuar nesse lugar ou nessa atmosfera que está me destruindo. Eu não posso. E aí, no verso 20 diz que ele se levanta e ele vai para o seu pai. Ou seja, ele decide retornar para a casa dele. Ele decide retornar para o lugar que ele nunca devia ter saído. Ele decide voltar para o lugar que tinha provisão. Ele decide voltar para o lugar que havia saúde. Ele decide voltar para o lugar que havia cura. Ele decide voltar para o lugar que ele era renovado. Ele decide voltar para o lugar que ele era abraçado. Ele decide voltar para o lugar que ele era querido, que ele era amado, mesmo com seus defeitos. Ele decide voltar. Ele diz: eu vou para minha casa. Meus irmãos, alguém diz que a gente só valoriza alguma coisa quando a gente a perde. Eu não sei se isso é verdade na maioria de nós, mas a grande verdade é que a gente descobre o valor de algumas coisas quando a gente perde. Isso é verdade. Eu e você já devemos, a gente já teve na vida algumas perdas que a gente falou: caramba, eu nem imaginava que isso era tão importante para mim. Eu acredito que muitos de nós aqui já viveu essa experiência, já viveu esse momento, já viveu isso, de ter valorizado quando você perdeu,
Você percebe como a gente precisa ter os olhos abertos? Você percebe como a gente precisa ter os olhos iluminados? Você percebe como nós não podemos ser levados pelos nossos sentimentos? Porque os nossos sentimentos nos enganam. Os nossos sentimentos nos traem. Os nossos sentimentos nos enganam. Os sentimentos são assim. Eles nos enganam. E eles nos fazem perder coisas que só depois a gente valoriza. Nós poderíamos citar vários exemplos de Esaú, que olhou para a sua primogenitura e nunca valorizou aquilo, mas quando ele perdeu, ele não encontrou mais lugar de arrependimento. Que difícil, que terrível isso. Ele se levanta e decide: eu vou para o meu pai. É tudo isso que o pai espera. Que a gente se levante a cada dia para estar mais perto dele, para estar mais junto dele, para estar mais na comunhão com ele, para estar mais junto dele e de sua palavra e de suas orientações. Tudo o que o Senhor Deus quer de mim e de você é que a gente se levante e que a gente estreite a nossa relação com ele. Estreitar a nossa vida com Deus. Retorna. Para algumas pessoas, retorno é real. Sabe por quê? Porque ela está longe. É possível que a gente esteja presente e esteja longe. É possível que a gente esteja com o corpo presente e a gente esteja longe. É possível que alguns estejam aqui agora, mas estejam longe deste lugar. É possível. E levantando-se, ele vai para o pai, ele decide retornar para a casa do pai. E volto a dizer para você que o filho mais moço representa quem? Representa os publicanos e os pecadores. O pai representa o próprio Deus. Ele representa o próprio Deus. E diz que o pai, quando ainda o filho estava longe, o pai o vê. Você sabe que há momentos que a gente pensa que a gente está distante do olhar do pai. É possível que alguém tenha entrado aqui esta manhã e você diga assim: parece, a impressão que eu vivo é que Deus não está me observando. A impressão que eu tenho é que Deus não está olhando. A impressão que eu tenho é que Deus não vê. Essa é a impressão que eu tenho. É possível que alguém tenha essa impressão. E por que você tem essa impressão? Por causa dos momentos que você vive. Por causa dos sentimentos que você vive. Olha como o sentimento é perigoso. Sentimento é enganoso. Você acorda de manhã com um sentimento e vai dormir à noite com outro. Você passa o dia todo debaixo de um sentimento e à noite brota outro. Sentimentos. O pai olha, o pai vê, o pai, ele estava ainda longe, mas o pai estava vendo. E o que o pai estava vendo? O pai estava vendo o filho que estava retornando. E eu e você, nós temos um pai que conhece os nossos sentimentos, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso assentar e o nosso levantar. E ainda que a palavra nem na boca nossa chegou, ele já os conhece. Então ele conhece você, ele olha para você, ele vê você, ele olha a sua condição, ele vê seu coração. Meus irmãos, eu vivi uma experiência na minha vida quando eu tinha 20 anos. Eu vivi uma experiência de sair de uma determinada igreja, que vocês já sabem. Eu fiz parte de uma igreja e essa igreja pensava que ela era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai a não ser por ela. E eu aprendi assim. Há um sectarismo bem incrustado, bem escondido lá dentro. E eu saí dessa igreja na época. E quando saí, eu voltei para a igreja que eu havia me convertido. E aí eu era um garoto de 20 anos que comecei a ouvir frases assim: você olhou para trás, você não é digno do reino de Deus. Você colocou a mão na arada, olhou para trás, você não é digno do reino de Deus. Você trouxe vergonha à obra de Deus porque eu havia saído daquela igreja. E aquilo entrou dentro de mim. Entrou dentro do meu coração, de uma maneira, eu era um garoto.
Nessa igreja eu não desenvolvi nenhuma amizade, amizade que eu digo, amizade de andar junto lá dentro. Porque essa igreja não tem esse contexto. É uma igreja que todo mundo entra, todo mundo sai, ninguém se conhece, ninguém se fala, é o jeito deles até hoje. E aí eu me lembro que naquela época, eu fiquei sem direção. Eu amava Deus, eu amava Jesus, mas estava sem direção. E eu me lembro que isso tomou uma forma tão grande no meu coração naquela época, que eu me lembro de ter ido em Mogi das Cruzes, lá no Pico do Urubu. E eu me lembro de ter ido para um lugar isolado lá. E eu estava numa angústia tão grande, tão forte, uma angústia tão tremenda no meu coração. Ou seja, eu entendia que Deus não estava me olhando mesmo como as pessoas diziam. Eu entendia que Deus não estava me observando mesmo como as pessoas diziam. Eu entendia que eu havia colocado a mão no arado, que eu era uma vergonha mesmo e que não me restava mais esperança. Era assim que eu me sentia. Eu gravei uma mensagem que tem por título Deus que não desiste de você. Foi uma das primeiras mensagens que eu preguei na igreja. E ali eu conto essa experiência nos seus detalhes. Mas eu me lembro que eu fui a esse lugar. E eu subi ao Pico do Urubu decidido a dar fim na minha vida, gente. Subi desse jeito. Sabe por quê? Porque eu achava que Deus não me olhava mais. Porque eu achava que eu havia, de alguma maneira, colocado a mão no arado, olhado para trás e eu não era mais digno do reino de Deus. E aí, como eu não tinha esperança no coração, pensei nisso. E naquele lugar, eu tive uma experiência poderosa com Deus ali. Uma experiência que marcou meu coração, que marcou a minha vida de uma maneira tão forte, tão profunda. E eu me lembro que aquele lugar onde eu estava naquele dia, naquela manhã, e ninguém sabia que eu estava lá. Eu tinha ido sozinho, convicto de que faria aquilo que eu estava pensando. Chegando lá, me assentei pensando nas possibilidades que eu lhe disse, mas aí Deus se revela ao meu coração, Deus se revela à minha vida, e Deus se revela dizendo, eu amo você, eu olho por você, e a minha obra na tua vida não terminou. Me lembro de ter saído daquele lugar, meu irmão. Eu me lembro de ter ido para minha casa, e no domingo, isso foi em um sábado, e no domingo pela manhã, havia um programa de televisão que eu assistia muito, que era o Jimmy Swaggart. O programa dele começava às 6 horas da manhã, um jovem que acordava às 6 horas da manhã para ouvir mensagem, é porque não é um jovem comum. Eu acordava às 6 horas da manhã para escutar uma pregação de Jimmy Swaggart. E naquele dia ele pregou a mensagem, a destruição de fortalezas. E eu tinha uma fortaleza na minha vida, que os homens haviam criado, que a religião havia criado, que a maneira de pensar de homens havia sido criada dentro de mim. E naquele dia, aquilo foi quebrado. E através daquela mensagem poderosa, eu retornei a uma igreja. Deus me levou a uma igreja e ali eu comecei a desenvolver novamente a minha vida com Deus. Meus irmãos, Deus ele sempre olha. Deus ele sempre vê. Nem sempre ele nos vê com alegria. Às vezes, ele olha para nós e ele se entristece. Por saber que nós estamos fora daquilo que ele planejou que nós estivéssemos. E se estamos fora única e exclusivamente pelo nosso direito de escolher os caminhos, direito esse que ele nos concedeu. Ele concede o direito, ele te dá todas as diretrizes, para que você acerte. E quando ele estava longe, o pai o vê. E diz que o pai se move de íntima compaixão, e o pai corre, se lança ao seu pescoço, o beija. Aqui diz que o pai correu. Ou seja, Jesus está dizendo que Deus corre ao encontro de qualquer pessoa arrependida.
Que Deus corre ao encontro de qualquer homem arrependido, de qualquer mulher arrependida, ainda que você tenha aquela pessoa por desgraçada, por desfavorecida de graça. O mais desgraçado, quando se arrepende, ele pode alcançar a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Por mais desgraçado que seja, ele pode. E o Pai corre ao encontro. Olha Jesus falando que Deus corre ao nosso encontro. Olha Jesus dizendo que o Pai nos abraça, que o Pai nos beija. Olha Jesus nos colocando ou nos dando a entender que Deus é um Deus interessado na nossa vida, interessado no nosso viver, interessado nas nossas emoções. Porque esse menino, tudo que ele precisava era isso. Era de quê? Era de abraço, de beijo, de perdão. E foi tudo que ele recebeu. Foi tudo que ele recebeu da parte de Deus. E quando o pai corre ao seu encontro, o filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Arrependimento. Ele está arrependido. Ele está arrependido. Mas o pai diz a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe o anel no dedo e põe sandália nos seus pés. Isso revela para nós graça. Graça. Graça é algo que eu não mereço, que você não merece, que ninguém merece. E há algumas pessoas que ficam bravas quando a graça se manifesta. Mas a graça se manifesta. Quer você goste, quer você não goste, a graça se manifesta. Quer eu goste, quer eu não goste, a graça se manifesta. Quer eu goste, quer você não goste, quer você não goste, quer eu goste, Deus é soberano sempre. E Ele manifesta a graça a quem Ele quiser. E Ele olha para o arrependido. Graça, favor imerecido. E aí o verso 23 diz, olha, o pai fala: tragam o bezerro cevado, o melhor. Matai-o, a gente vai comer, a gente vai se alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Irmãos, quando você olha para esse texto aqui, o verso 24, possui um significado muito importante para nós aqui. Sabe por quê? Porque muitos de nós não percebem o contraste dessas palavras: morto, vivo, perdido, achado. O menino estava morto, foi encontrado vivo, estava perdido e foi achado. A gente passa por isso. O sentido prático é que o filho estava morto. Por quê? Porque ele havia recebido toda a sua parte na herança. Não tinha mais nada para ele. Ele estava morto, ele perdeu tudo. Estava morto. Ele não fazia mais parte da família, porque ele abriu mão. Ele abriu mão de tudo aquilo. Ele estava perdido, pois havia sido destruído em suas loucuras. Ele havia desperdiçado tudo que lhe podia sustentar a vida toda. Ele estava morto, estava avançado, estava em estado de putrefação, já estava fedendo, estava morto. Mas o pai corre ao encontro dele, o pai o abraça, o pai o beija. E isso me lembra a palavra de Paulo. Paulo diz em Efésios 2:1 que Ele, o Senhor, o Pai, nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Foi Ele que nos vivificou. Quando a gente olha para essa parábola, a gente percebe a necessidade que nós temos, sabe de quê? De evangelizar pessoas. De encontrar pessoas assaltadas pelo caminho e levá-las à graça de Deus. De perceber os pródigos da vida. Aqueles que estão de alguma maneira longe daquilo que Deus estabeleceu, e você, e eu, e nós, somos embaixadores do céu, embaixadores da graça de Deus, estamos levando a graça de Deus a outros. Esta manhã, o que a gente pode tirar de lições para a nossa vida, através desse filho, que representa os pecadores e os publicanos, e aprender com esse pai, que representa o nosso Deus, que nos ama como somos, que se recusa a deixar como estamos,
e que tem poder transformador sobre as nossas vidas. Que tipo de comunhão você está vivendo com o Pai? Você está em casa? Você está desfrutando da comunhão do Pai? Você está desfrutando da presença do Pai? Você está desfrutando do amor do Pai? Você está desfrutando da bondade do Pai, da generosidade do Pai? Você está fazendo isso? Eu não vou falar dele não, mas você sabe que o filho mais velho que representava a religião, ele não entendeu a manifestação de graça e o pai teve que explicar para ele que isso é manifestação de graça. O seu irmão estava morto, o seu irmão reviveu. Jesus estava querendo mostrar aos publicanos e aos fariseus que o Pai Todo-Poderoso, ele tinha perdão para todo aquele que se arrependesse. O filho mais velho precisou entender, precisou ir para dentro. O pai quis trazê-lo para a festa. Querido, eu e você, a gente precisa aprender a celebrar quando a graça de Deus se manifesta na vida de alguém. Não olhe as pessoas pelo que elas foram. Olhe as pessoas pelo que Cristo fez. E se você olhar as pessoas pelo que Cristo fez e faz, você terá visão de reino dentro de você. Queria convidá-la a ficar em pé. Hoje é um dia de restauração. Um dia de salvação. Deus quer fazer festa na sua vida. Mas que tipo de comunhão você está vivendo? E eu estou vivendo? Que tipo de comunhão a gente está vivendo? Que tipo de vida nós estamos vivendo com o nosso Senhor? Já foi feito um apelo aqui essa manhã para você que está enfrentando problemas, está enfrentando lutas, está enfrentando um momento estreito, e oramos por isso. Mas o meu segundo apelo é para você que está aqui hoje. Você diz para mim: pastor, eu preciso lapidar a minha vida espiritual. Porque eu percebo que eu não estou desfrutando daquilo que eu estou ouvindo aqui hoje. Eu não estou desfrutando. E por que você não está desfrutando? Você não está desfrutando por uma questão de entrega. Porque é na medida que a gente se entrega que a gente desfruta, gente. A gente desfruta sim. A gente desfruta por meio da entrega. Você quer pegar seu coração, dar uma lapidada nele? Você quer pegar o seu coração, dar uma polida nele? Você está aqui agora, você está ouvindo o que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Você quer trazer o seu coração aqui no altar? Você vai vir numa atitude de fé: Senhor, aqui o meu coração. Dá uma polida nele, Senhor. Queria te convidar a sair do seu lugar. Vira aqui à frente. Mais um apelo ao seu coração. Vem aqui. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode vir. Não se preocupe com quem está te olhando, não com quem está te vendo. Isso não interessa. Isso não importa. Importa é seu coração. Numa atitude de fé, fala para Deus: Deus, está aqui meu coração, Deus. Deus, eu quero roupa nova. Deus, eu quero sandália nova. Deus, eu quero anel no dedo. Deus, eu quero celebrar uma festa. Senhor, cuida da minha vida espiritual, Senhor, que agora. Senhor, eu apresento a minha vida para Ti. Você jovem que está aqui, olha o caminho que Tu está fazendo. Olha a jornada que Tu está fazendo. Independência fora da vontade de Deus não existe. Independência fora daquilo que Deus planejou não é verdadeira, não é real, é mentirosa, é ilusória, é mentira. Coloque a sua vida diante do Pai. Amado Pai Celeste, eis aqui, Senhor, os meus irmãos. Tu és conhecedor do nosso coração, Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor como Pai, como um Pai de amor, que cuida, que vela, que protege, que provê,
que abraça, que beija, que ama, que perdoa, que manifesta graça. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu não sei como esse coração entrou aqui hoje, mas eu sei que Tu és o Senhor que apanha corações e os faz novamente, como fez o coração daquele menino, Senhor. O Senhor refez a vida daquele garoto, o Senhor refez a vida daquele menino, quando o Senhor foi até ele, quando o Senhor correu ao seu encontro. Senhor, em nome de Jesus, restaura também. Restaura, Senhor, a comunhão, restaura a alegria, restaura a intimidade, restaura, Senhor, restaura agora. Senhor, abraça também como abraçou naquele dia, abraça agora como abraçou ontem, abrace agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Que esse homem e esta mulher se sintam abraçados por Ti, se sintam amados por Ti, se sintam, Senhor, se sintam, meu Deus, como amados. Porque, Senhor, talvez alguém tenha vindo aqui com tanta rejeição dentro de si, perguntando, Senhor, a elas mesmas: será que Deus me vê? Será que Deus me olha? Ah, Senhor, se o Senhor não se revelar aos corações, ninguém, Senhor, conseguirá fazer isto. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos que estão aqui à frente. Eu abençoo esse homem, abençoo essa mulher. Eu declaro, Senhor, sobre estas vidas um novo tempo, um tempo de manifestação, ó Deus, de graça, de direção do Senhor para ela. Eu declaro restauração na sua identidade, Senhor. São tantos acontecimentos que essa pessoa diz: eu não sei mais nem quem eu sou. Ah, meu Deus, sara, Senhor, restaura por meio do Seu Espírito a identidade do Senhor nela. Nós abençoamos, ó Deus, esse homem e esta mulher e declaramos o Teu poder sobre estas vidas, em nome de Jesus. Volta para o seu lugar.